Você, tudo bem? Vamos falar hoje sobre Estados Unidos, costa oeste e a parte central. O que acontece? Estados Unidos cresceram, não foi Estados Unidos assim, esse Estados Unidos que todo mundo conhece, dessa forma desde o início. Ele começou lá pela costa leste, aqueles 13 estados, foi se expandindo, foi aumentando a colonização que houve colar, mas teve a exploração para lá do oeste. Agricultura, corrida do ouro. Então, os Estados Unidos cresce em direção à costa oeste, aquela expansão continental para o oeste, que se dá muito na agricultura, se dá muito pela corrida do ouro. Né? E isso faz com que cada vez mais tenha mais território americano através desses procedimentos que houve lá. Em 1850, os Estados Unidos exportavam 30 mil toneladas de grãos. Era muita coisa. Mais 60 mil toneladas de tabaco em folhas. 280 mil toneladas de algodão cru. Vocês verem, já nessa época, essa movimentação agricultura muito forte. Tá? Isso é um dos detalhes que a gente está botando. Se a gente botar mais coisas aí, vai aparecer mais detalhes de agricultura, de expansão, tá? Para povo que era criativo, inteligente, focado na educação em alto nível. Eles, a colonização não foi igual ao do Brasil, que é aquela exploração. A colonização foi para evolução. Eles evoluíram. Os que ficaram lá nos Estados Unidos, eles focaram na evolução, não naquela exploração para arrancar tudo da terra e entregar para a Inglaterra. Por isso que Estados Unidos é os Estados Unidos que a gente vê hoje, um país desenvolvido, um país evoluído, tá? Porque começou tudo lá atrás. Infelizmente aqui não foi assim, mas fazer o que, né? E o detalhe nas compras que eles fizeram, nas guerras que eles tiveram para conquistar os territórios. Começando aqui pela Flórida. A Flórida foi conquistada da Espanha em 1819, tá? Foi comprada, tá? Teve alguns atritos, mas finalizou na compra desse território hoje muito procurado pelo entretenimento. Louisiana, adquirida da França. Tá? Louisiana é uma forte colonização francesa que esteve lá, mas os Estados Unidos abocanhou para continuar sua expansão para o oeste. Texas foi anexada em 1845, após guerra com o México. Foi muito tenso essa questão México-Estados Unidos na questão de terra. O México ele tinha muitas terras, ele tinha muito território grande lá, que hoje é Estados Unidos. Tá? O México tinha Texas, tinha Arizona, Colorado, Utah, Califórnia, Novo México, Wyoming, Nevada. Praticamente a metade dos Estados Unidos hoje é um México, foi adquirido do México por guerra e também por acordos e compras. Califórnia foi anexada em 1850. Tá? Em 1850, aquela questão da corrida do ouro foi muito disso também, foi muito atraído. Os índios sofreram na mão desses colonizadores, desses exploradores, tá? Sofreram, foi muito dizimado, tá? Mas felizmente
de um lado se perdeu, do outro lado ganhou. Destacando mais aqui a questão da Califórnia, ela foi descoberta pelo português João Roberto Cabrilho, um serviço da coroa espanhola. Né? Desembarcou na Baía de San Diego em 1542, que reivindicou a região para a coroa espanhola, que queria ficar com aquele pedacinho de terra ali. Tá? Mas em 1579 o inglês Francis Drake explorou o litoral norte, oeste e nomeou a região no nome de New Albion. Beleza. Mas não ficou só nisso não. Os russos também queriam tentar colonizar a atual Califórnia a partir de 1810, mas não arrumou nada. Por quê? Estados Unidos, como é um povo muito inteligente, um povo muito fechado entre eles mesmos, eles criaram a doutrina Monroe, que se destaca a não criação de novas colônias nas Américas pelos europeus. Então, toda aquela colonização que os europeus vinham tendo desde 1500 no Brasil, toda a parte espanhola aqui da América aqui, a doutrina Monroe já pegou ali, ó, para com essas colonizações que aqui não vai arrumar mais nada. Acabou. Então a doutrina reafirmava a posição dos Estados Unidos contra o colonialismo europeu. Acabou, não tem mais conversa não. Vocês já conseguiram muita coisa, já levaram muita coisa daqui e mete o pé. Entendeu? É basicamente isso. Em 13 de maio de 1846, os Estados Unidos declarou guerra contra o México e terminou após o Tratado de Paz Guadalupe Hidalgo, fazendo com que o México cedesse uma área de 1,36 milhões de quilômetros quadrados no valor de 15 milhões de dólares. É aqueles estados que eu já tinha falado antes, Colorado, Arizona, Utah, Califórnia, Wyoming, Novo México e Nevada. Essa composição, depois dessa compra, fez com que os Estados Unidos criasse o país continental, de uma ponta a outra, o lado Pacífico e o lado do Atlântico. Ele tem os dois lados aí, além da compra do Alasca, que foi comprado ao Império Russo em 1867, que é lá em cima, lá, você passa o Canadá, já vem o Alasca lá em cima, lá, eles compraram por 7,2 milhões de dólares. Então, os Estados Unidos foi comprando terra e adoidado aí, se expandindo, se empoderando, que deu no que está dando hoje, esse país empoderado. Tem o Havaí, que fica no meio do Pacífico, pertence aos Estados Unidos também. Tem algumas ilhas lá no Pacífico lá que foram adquiridas na Segunda Guerra, Ilhas Marshall, foi adquirida na Segunda Guerra, então fica lá como base militar. Lá, aqui na América Central também tem uma possessãozinha, e assim que se forma um grande país, com conquistas, com território e dizendo ao que veio, ok? Tem voos para essa costa oeste todinha, costa central, muitos voos são com troca de avião, conexão em Houston, Miami, Nova York, Atlanta. Pode fazer essas conexões aí para chegar a qualquer uma das cidades. São várias cidades lá, Los Angeles, São Francisco, Denver, Dallas, muitas cidades americanas que pode ser servida aí pela malha aérea. Quando voltar, quando normalizar, acabar essa pandemia toda aí, terá esses voos de volta. Ok? Próxima palestra que eu vou dar, eu vou falar, ainda continuando essa parte de Costa Oeste, a parte central Costa Oeste, falar um pouquinho das cidades de New Orleans, Las Vegas, Texas, Grand Canyon, que é um desfiladeiro grande no Rio Colorado, e São Francisco.
Muito obrigado. Meu nome é Giovanni de Oliveira e Silva, fazendo essas mini palestras aí para a gente passar o tempo aí na quarentena, fazer alguma coisa de boa, de culturalmente, e eu espero ajudar cada vez mais. Muito obrigado a todos.